Olá, sejam bem-vindos. Estão no canal de Light Carrier, eu sou a Ana Banda Araújo. Tal como prometido na passada segunda-feira, aqui venho começar uma série de vídeos que achei por bem intitular Crianças de Luz. Nos últimos tempos, principalmente nos últimos meses, tem havido muitas mães que têm recorrido ao auxílio energético e espiritual por causa de situações que têm vindo a acontecer com as suas crianças. E quando eu falo de crianças, falo não só das crianças pequeninas, até aos 7 anos, como também de pré-adolescentes e adolescentes que se encontram também nesta fase do despertar espiritual. À medida que nós vamos recuando no tempo, nós vamos percebendo que de há umas décadas para cá têm reencarnado espíritos que trazem como missão esta evolução energética da Terra. E por tal motivo estas crianças que hoje são já adultos, muitos deles, trouxeram muitas mudanças a nível de pensamento, muitas aberturas a nível de consciência, para que no mundo se fosse instalando uma nova forma de pensar. Não tem sido um caminho fácil, principalmente para as pessoas que realmente o percorrem com responsabilidade e empenho. Tem sido um caminho bastante tortuoso, com muitas dificuldades, não é? Mas de qualquer forma, eu acho que apesar de todas as ideias que se vão mandando pelos mídias e não só, sobre toda a situação ligada à Terra estar pior que nunca, eu penso o contrário. Eu penso que a propaganda que se faz relativamente a nós estarmos cada vez piores é falsa. E penso que nunca estivemos tão conscientes do que é certo e do que é errado ao longo de toda a existência da qual nós temos conhecimento. As crianças que estão agora a surgir no mundo, a reencarnarem na Terra, trazem ainda mais uma energia mais desafiadora para os pais, mas muito diferente daquela que tem vindo a reencarnar na Terra. Começou com as crianças índigo, que são aquelas que surgiram entre as décadas de 60, 70, 80, depende muito de quem analisa as situações, depende um bocadinho da literatura que nós lemos, mas terão começado a surgir nessa altura. Entretanto, já há crianças arco-íris, cristal e muitas outras que vão sendo catalogadas. Eu sou um bocadinho fora dos rótulos, eu gosto mais de entender as pessoas como pessoas e saio um bocadinho desses paradigmas. O que eu entendo é que foi necessário que pessoas começassem a reencarnar na Terra com ideias diferentes, com mentalidades diferentes, com capacidades diferentes, para que realmente este nosso presente, que foi o futuro dessas pessoas, se tornasse uma realidade. Para entendermos estas crianças, temos que partir de dois princípios que eu considero fundamentais. Primeiro, a de que somos espíritos, todos nós. E segundo, a de que existe realmente a reencarnação e que ela faz parte da nossa evolução como espíritos. Se pensarmos bem, jamais faria sentido um Deus que só nos dá uma oportunidade de vivermos e de acertarmos à primeira em todas as situações de vida e dando-nos tantas vezes, ou na maior parte das vezes, condições tão extremamente diferentes, não é? Então tínhamos um Deus que tomava partido e que não era justo e compassivo com todos os seres humanos. Por isso, partindo desta premissa de que a reencarnação é de facto uma realidade, nós vamos reencarnando na Terra por diversas vezes, ou noutros planetas, ou noutros planos, ou noutras dimensões, de acordo com as necessidades da nossa evolução e muitas das vezes também por opção do nosso próprio espírito, reencarnamos num determinado sítio para auxiliarmos ao desenvolvimento do lugar onde decidimos encarnar. Por isso, às vezes são missões da vida que se trazem
e que nesta altura na Terra está a acontecer imensamente isso, não é? Muitas das crianças que agora reencarnam são espíritos muito mais evoluídos, que vieram de lugares muito diferentes e que trazem uma energia muito elevada para que a Terra consiga ascender àquele padrão vibracional que se deseja que ela ascenda. Então, para os pais, isto traduz-se em quê? Traduz-se em crianças que sentem coisas, em crianças que veem coisas que sempre viram, se formos pensar bem, ou sempre crianças que tiveram amigos invisíveis, que não eram invisíveis para elas, não é? Houve sempre crianças que eram diferentes, nem assustavam por causa disso, só que agora elas vêm em grande quantidade e mais evoluídas. Nós vemos crianças a começar a ler com 2 ou 3 anos, nós vemos crianças a começar a falar com muito poucos meses, nós vemos elas evoluírem a nível físico muito mais rapidamente do que as anteriores, a começarem a andar mais depressa, a começarem a ter dentes mais depressa, a exprimirem a sua inteligência e a sua personalidade muito mais cedo. E muitas vezes a não dormirem de noite porque veem coisas, porque sentem coisas, a estarem em sítios e olharem numa sala, olharem para um determinado lugar e dizerem que veem isto ou aquilo ou aquilo outro. E depois temos os adolescentes, os pré-adolescentes, que ouvem vozes, que sentem coisas e que são diagnosticados com esquizofrenia, com hiperatividade, com outros síndromes, não é? Porque de facto eles se manifestam e pensam de maneira diferente. E se pensarmos bem, tem havido uma taxa muito grande de suicídio nessas camadas mais jovens, pelo facto de não estarem a ser compreendidas pela sociedade onde se encontram integradas. Aquilo que eu hoje, neste primeiro vídeo, vos venho dizer é que se tem uma criança assim, vão assistindo a estes vídeos, porque elas não estão loucas, elas não são inapropriadas para viverem nesta sociedade. Atenção que tudo tem que passar por um despiste médico, atenção, não é? Mas até os nossos médicos hoje em dia já estão a ficar familiarizados com crianças que são diferentes. Por isso, diferentes no sentido espiritual e energético. Por isso, não entrem em pânico, não entrem por caminhos de quererem, no fundo, domar os vossos filhos de maneira a que eles se encaixem na sociedade. A nossa sociedade, nós sabemos que ela precisa de ser mudada, não pela guerra, não pela violência, não pelo conflito, mas pela educação das nossas crianças, para que as crianças cresçam de uma forma menos competitiva e mais humana, mais compassiva, para que todos se sintam integrados e não isolados dentro dos objetivos que muitas vezes nós pais lhes impomos. Entender estas crianças passa também pelo entendimento de algumas ideias espiritualistas, passa também pelo entendimento de que nós de facto vivemos mais que uma vida, passa também pelo entendimento de que nós somos mais que matéria e passa também pelo entendimento de que nós vivemos amparados por grandes egrégoras de luz que tentam fazer o trabalho delas quando nós, seres humanos, lhes permitimos. Claro que também existem as egrégoras mais densas, que, assim como as de luz, estão a tentar fazer o trabalho delas. Cada egrégora está dentro daquilo, da missão a que se propôs, não é? Cabe a cada um de nós escolher o lado da vida pelo qual quer trilhar o seu caminho. No entanto, para as crianças que muitas vezes vêm de planetas completamente diferentes do nosso, isto pode ser chocante, mas é o que é, onde muitas das vezes existe já uma consciência muito mais elevada, ao chegarem ao planeta Terra, deparam-se com as leis da matéria, com o facto de terem um corpo físico que sofre, que tem que ser alimentado, que tem que tomar banho. E isto pode ser uma luta para os pais, porque muitas vezes as crianças não querem comer, não querem dormir, não querem tomar banho, porque elas, do sítio onde vêm, não trazem isso como sendo algo natural. Estão a reencarnar muitas vezes pela primeira ou segunda vez na Terra
e é muito difícil esse processo. Depois elas estão habituadas, por exemplo, a não se cansarem, a andarem mais rápido, pelo pensamento controlarem determinadas coisas, e aqui isso não acontece porque a matéria, a Terra é um planeta denso, a matéria é densa e não é tão sutil quanto os sítios de onde eles vêm. No entanto, é necessária a reencarnação desses seres na Terra para que eles elevem a vibração da Terra. Nós temos que entender estas crianças e auxiliar para que elas possam trazer para a Terra o seu máximo potencial de luz. E como pais nós trazemos essa missão porque antes de nós mesmos reencarnarmos aqui, nós aceitamos ser pais dessas crianças e passar por esses desafios. Nada no universo é por acaso, nada está desorquestrado, muito pelo contrário, está tudo muito bem alinhado e orientado. Nós não estamos aqui à toa ou calhas, existe todo um processamento por detrás das situações das nossas vidas, do nosso planeta, do nosso mundo, que vêm sendo orientadas há centenas, se não há milhares de anos. Tudo faz parte deste processo de crescimento pelo qual estamos a passar. Por isso, neste primeiro vídeo, e fazendo então um resumo e terminando por aqui para não ser demasiado alongado, aquilo que vos quero dizer é, sim, nós somos espíritos, sim, nós reencarnamos várias vezes na Terra, sim, nós aceitamos vir para aqui, trazer uma missão de vida, trabalhar as nossas questões de passado e, ao mesmo tempo, auxiliarmos no progresso do mundo no qual estamos reencarnados. E sim, nós aceitamos ter os nossos filhos, por muito difíceis que às vezes nós achemos os nossos filhos, por muito que nós achemos como é que eu consigo ter uma criança que não tem nada a ver comigo, nem com o pai, é tão diferente. Sim, nós aceitamos. Nada nesta Terra é feito sem o consentimento de cada um de nós. Existe o que chamamos de livre-arbítrio e existe a nossa própria vontade. Nós podemos, ao fim de um determinado patamar, dizer assim, eu não quero continuar mais com esta missão. Energeticamente, durante o nosso sono, nós podemos dizer, eu não quero terminar esta missão. E o trabalho que estávamos a fazer até ali é suspenso. Ninguém nos obriga a nada. Nós não temos essa consciência acordados, mas ao nível espiritual isso acontece. Por isso, nós temos que interiorizar que nós não somos vítimas, nós somos pessoas que trazem propósitos aos quais se propuseram, nós somos pessoas que estão a passar por dificuldades porque faz parte do processo de evolução. Nós temos de facto muitas vezes crianças diferentes no nosso seio familiar porque decidimos acolhê-las e dentro desse acolhimento nós vamos evoluir como seres humanos e como espíritos e vamos permitir que essas crianças sejam amparadas para a sua própria evolução aqui na Terra e missão de vida e para a evolução do nosso planeta. Por isso não é brincadeira o que nós estamos aqui a fazer como pais, como seres humanos e como espíritos reencarnados. Nós temos uma responsabilidade muito grande como seres que vieram de um sítio para a evolução, para uma escola, que é a Terra, e que estamos aqui, foi-nos dada essa oportunidade, somos uns abençoados, porque muitos espíritos precisam de reencarnar aqui e não têm essa facilidade, e cada vez menos, porque a natalidade é cada vez menor, e vocês têm que entender, ou nós, como humanidade, temos que entender que é um privilégio ter a possibilidade de aqui estarmos reencarnados e que devemos fazer com o nosso tempo na Terra o melhor possível dentro daquilo que nós conseguimos. Não é fácil, mas vale a pena. Por isso, pensem nos vossos filhos, assistam a estes vídeos. Eu vou sempre trazer vídeos curtos e tentar explicar de forma muito tranquila e de forma muito simples estes processos pelos quais as crianças passam, para que os pais não se sintam desamparados e não sintam que os seus filhos nunca se vão enquadrar na realidade onde estão a ser criados. Não é uma missão leve, é uma missão muito importante, mas eu tenho a certeza que todos nós, como pais, temos essa capacidade. Ou então a espiritualidade não nos traria estas missões. Aquela dizer de que Deus não nos dá uma cruz maior do que aquela que podemos carregar, a meu ver, é muito verdadeira.
Por isso, ninguém traz algo para o qual não tenha capacidades de solução. Desejo-vos um bom resto de dia e espero ver-vos cá na próxima quarta-feira para continuarmos com esta série de vídeos das nossas crianças de luz. Até lá, fiquem bem e sejam felizes.